Graça e paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a palavra de Deus e saber que Deus é um Deus grande. Gênesis 15, Deus está fazendo uma aliança, estabelecendo uma aliança com Abraão, mais uma aliança. E essa aliança alcançou a mim e alcançou a você. O Senhor, Deus, então, Abraão está abatido, está triste, Deus reanima ele, porque Abraão estava olhando para o ventre estéril de Saraí, e Deus manda ele olhar para as estrelas do céu. Abraão estava olhando para a terra e como que ele iria possuir aquela terra. E Deus estava falando de gerações, gerações e gerações para frente. Como é maravilhoso a gente ter a visão que Deus quer que a gente tenha. Abraão tinha questionamentos? Tinha. E Deus não nos deixa sem respostas aos nossos questionamentos. Questionamentos não significa necessariamente isenção de fé. Dúvidas não significa necessariamente isenção de fé, porque as nossas dúvidas são resolvidas em Jesus. Os nossos questionamentos são respondidos pelo Senhor. E aí o Senhor, então, quando ele queria saber como ele iria possuir aquela herança ali, de toda aquela terra ali. Aí o Senhor pede para ele trazer uma novilha, né? Ou uma vaca, dependendo da tradução, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Abraão já sabia do que se tratava. Então ele vem e parte os animais ali e coloca um de um lado, outro do outro, né? As frentes de uma do lado do outro. O pombinho e a rola ele não cortou, colocou possivelmente um de cada lado. O que estava sendo estabelecido ali? Nesse tempo aqui era muito comum, conforme a gente vê em Jeremias e Levíticos, né? A gente vê em Jeremias, por exemplo, 18, farei aos homens que transgredirem a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim com eles, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Então era comum naquela época a gente olhar na palavra de Deus e ver que não tinha cartório, não tinha registro de imóveis. Então toda aliança era firmada com o que havia de maior valor no contexto. O que havia de maior valor no contexto? A vida. A vida simbolizada pelo sangue. Então, quando 2 reis, quando sacerdotes, quando pessoas, né, iriam firmar uma aliança, um pacto, era morto um animal, um novilho, e morto e rachado ao meio. E ambas as partes eram colocadas umas de frente para a outra. E ali passavam, as 2 partes passavam naquele meio, dizendo: se eu não cumprir a minha parte da aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, seja morto, né, e dividido ao meio. Então essa era a aliança de sangue. Tanto que Levíticos 17:14 diz o seguinte, um alerta muito importante, que hoje tem várias comidas preparadas, né, iguarias finas preparadas com sangue. Quem entende a palavra jamais come sangue. Olha o que diz aqui Levíticos 17:14. Portanto, a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Então, nós temos essa orientação na Bíblia. Por isso Jesus precisou derramar o seu sangue. Amanhã a gente vai ver o que esse contexto tem a ver comigo e com você. Jesus foi morto no meu lugar e no seu lugar. Quando olhamos aqui, o Senhor fez essa aliança que hoje, quando a gente olha aqui em Romanos 4, a gente vê que essa aliança é para mim e para você também. Está valendo para mim e para você também. Por isso Jesus precisou derramar o seu sangue
na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus que tem o poder de purificar pecados. É o sangue de Jesus que tem o poder de restaurar a minha comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus. Abraão imediatamente já trouxe os animais, já foi partindo ali porque ele sabia o Senhor estaria estabelecendo uma aliança com ele. Que Deus nos abençoe e possamos ter essa aliança estabelecida sobre as nossas vidas. Deus abençoe.